Portugal já não é o paraíso barato que todo mundo imagina. Enquanto os salários caminham a passos curtos, o preço do metro quadrado aqui no país corre uma maratona. Um jovem português ou um imigrante recém-chegado enfrentam o mesmo dilema. Como vou sobreviver num país em que o preço dos aluguéis consome cerca de 80% do salário? E no vídeo de hoje a gente vai entender como o sonho da casa própria está se tornando um pesadelo de sobrevivência aqui no país. A crise da habitação é o grande problema para a maioria dos portugueses. As casas estão mais caras, mais pequenas e mais inacessíveis. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Álvaro e aqui a gente fala sobre tudo, dia a dia, sobre dificuldades de viver no país. E hoje a gente decidiu abordar esse tema que está pegando fogo, que é a crise imobiliária em Portugal. E se você está pensando em chegar nos próximos meses para alugar ou comprar o imóvel, prepare-se, porque os preços estão nas alturas. Mas isso de longe se restringe apenas à capital do país. Em uma cidade dessas comuns, onde vocês estão vendo uma quantidade grande de apartamentos ao redor sendo construída, os preços estão exageradamente altos. E se esse tema te atrai, se você clicou nesse vídeo aqui para entender o porquê que isso está acontecendo, já se inscreva no canal, lembre de curtir o vídeo e deixar um comentário do que você vai achar de todo esse panorama que eu vou passar para vocês. Mas por que isso está acontecendo? Simplesmente a demanda explodiu. Principalmente depois da pandemia. Portugal virou um paraíso tanto para os nômades digitais quanto para turistas. O Golden Visa, investimentos estrangeiros facilitaram a entrada desse capital estrangeiro e os preços acabaram subindo. E olha, a gente não está nem numa capital de distrito, mas eu vou dar um exemplo porque eu sei que vocês gostam de números. Um apartamento aqui de 2 quartos nessa região aqui, que é Póvoa de Varzim, custa aproximadamente uns 300 mil euros. E se você converter isso para real, vai ficar ali perto dos 2 milhões de reais. E eu sei que o que eu acabei de falar já deve ter assustado vocês. Mas vamos fazer agora um comparativo. Se vocês vendessem o imóvel de vocês no Brasil, o que vocês comprariam aqui em Portugal? Eu vou tomar como base a região que eu conheço, que é o Pará. Ali é a região de Belém, Santarém. Um apartamento ali de 2 quartos, um apartamento de tamanho médio, você venderia na faixa de uns 600 a 700 mil reais. Que fazendo a conversão daria ali pouco mais de 100 mil euros. E é isso que você encontraria aqui em Portugal hoje para comprar com 100 mil euros. Os especialistas informam que para equilibrar a demanda hoje, Portugal precisaria construir na faixa de 180 mil novas casas ou moradias. E um outro número que assusta muito é que cerca de 723 mil casas hoje aqui no país estão fechadas, não mora ninguém, seja por disputas judiciais ou porque a pessoa morreu, deixou abandonada. São inúmeros os motivos que isso pode acontecer. Vi um outro dado que era necessário construir por ano cerca de 48 mil habitações. E hoje a oferta de habitação está sendo aproximadamente 26 mil ao ano. Então realmente a conta não está fechando e nem tem previsão desses números se inverterem. Mas por que eu falei lá no início que para o estrangeiro, principalmente o brasileiro, e para o português está difícil? Pessoal, com a entrada de estrangeiros vindo de países europeus, onde o salário mínimo, onde a renda é muito mais elevada, é muito mais fácil. Vou dar um exemplo para vocês: um francês, um alemão, um inglês que ganha às vezes 4, 5 vezes mais que quem ganha o salário aqui em Portugal, consegue facilmente comprar um apartamento desse, consegue financiar um apartamento desse. Eu não estou dizendo, pessoal, que a culpa é do estrangeiro. Eu só estou passando os dados de acordo com o que está sendo praticado hoje aqui no mercado. Muitos dos consultores imobiliários que a gente conversa, até a gente pergunta, tem muito estrangeiro comprando imóvel, que eles falam, olha, o mercado está muito aquecido, tem muitos franceses comprando imóveis, então isso acaba elevando o preço lá para cima, porque a competitividade do salário aqui em Portugal, né, para o português e para o brasileiro financiar esse imóvel, eles não conseguem. E isso é muito pior para o jovem, porque o jovem está entrando no mercado de trabalho. Dificilmente ele vai conseguir ali um salário muito elevado para conseguir chegar a financiar um imóvel. Vou dar um outro exemplo para vocês. A gente tem um casal de amigos que ganha ali quase 2 salários mínimos, juntando os dois.
Eles foram no banco solicitar um financiamento e eles conseguiram ali aproximadamente 160 mil euros para comprar um imóvel. E a parcela deles mensal ficaria ali em torno de 700 euros, um pouquinho mais. Então vocês estão vendo que praticamente metade do salário dos dois seria para pagar só o financiamento. Só que lembrando, 160 mil euros em Portugal já está bem complicado de achar qualquer imóvel aqui, até mesmo de um quarto. Os preços dos imóveis de um quarto já estão beirando ali os 200 mil euros. Ah, Álvaro, mas tu tá numa cidade de praia, por isso que os valores são mais caros. Errado, pessoal. Quem acompanha os vídeos aqui do canal viu que a gente foi numa vila lá na fronteira com a Espanha, bem lá no extremo norte. E o preço de um apartamento lá de um quarto também estava beirando os 200 mil. Então, esse fenômeno de subida de preço está acontecendo no país inteiro. Antes você tinha a possibilidade de, não, eu não vou ficar em Lisboa, não vou ficar no Porto, eu vou bem para o interior para pagar mais barato. Isso já não ocorre mais. Essa subida de preço atingiu até as menores das vilas. E eu vou dar outro exemplo com números para vocês. Um pouco depois que a gente chegou em Portugal, a gente procurou um apartamento para comprar que não passou o financiamento, mas o importante é os números que a gente vai passar para vocês. Um apartamento de 2 quartos naquela época estava ali custando 130 mil euros. E hoje esse mesmo apartamento está ali na faixa dos 230 mil euros. Foi uma subida de 100 mil euros. E se você fosse colocar na ponta do lápis a gente guardando 1.000 euros todo mês, que guardar 1.000 euros aqui em Portugal é quase uma missão impossível. Se a gente tivesse conseguido guardar esses 1.000 euros durante esses 2 anos, ao final a gente teria 24 mil euros. Mas o preço subiu 100. Então a conta nem de perto fecharia essa diferença que a gente guardou para o preço do apartamento que subiu. E a gente tem um outro problema aqui hoje em Portugal, que é a inflação alta, que a gente não vai abordar nesse vídeo, mas é só para vocês entenderem que o dinheiro hoje já compete com muitas outras coisas. Não é só o valor que você vai pagar o financiamento, não é só o valor que você vai pagar o aluguel, é com alimentação, é com o transporte, é com o lazer. Então o custo de vida aumentou muito. Os especialistas até continuam informando para as pessoas que não vai haver queda generalizada nos preços dos imóveis. Eles tendem a ficar estagnados ou se cair, vai cair muito pouco. Então sabe aquele apartamento ali de 2 quartos que hoje está anunciado por 1.000 euros e você está esperando ali cair para uns 700, 800? Pessoal, não vai acontecer. A gente estava aqui gravando agora há pouco em uma rua onde tem 4 apartamentos à venda. E esses 4 apartamentos já estão há um bom tempo aqui que a gente costuma vir aqui nessa cidade. Mas mesmo assim, se você for pesquisar o preço desses apartamentos, estão tudo ali na faixa dos 300 mil euros. E em nenhum momento houve baixa de preço. Ou seja, realmente o que os especialistas estão falando é o que está acontecendo. Os preços não baixam, porque quem tem um imóvel não quer vender mais barato e quem quer comprar não consegue financiar o valor desses imóveis altos. E para vocês terem ideia, o preço dos imóveis subiu em 18 das 19 capitais de distrito, sendo Vila Real a única capital onde teve redução baixa dos preços. E a gente falou muito de compra, né? Mas isso se estende também ao aluguel, ao arrendamento, que a gente sabe que a realidade da grande maioria não é chegar aqui e comprar um apartamento, é chegar, alugar e depois, conforme for, vai vendo a possibilidade de comprar. Vamos ver, um apartamento de 2 quartos na região de Lisboa, hoje está saindo na faixa dos 1.500 a 2.000 euros. Já na região do Porto, fica ali na faixa dos 1.000 a 1.500 euros, tá? Em demais regiões também o preço se aproxima ali dos 900, 1.000 euros. Então, com esse cálculo, uma família de 2 pessoas trabalhando, que tem ali uma renda média de 1.800, você pagar um aluguel ali de 1.000 euros, sobra 800 para você fazer supermercado, para você ter o seu lazer, para você pagar um financiamento de carro, pagar os custos de um carro, de um veículo que você tenha. Então, pessoal, é muito difícil. Ou não fecha o valor para você fazer as coisas que você quer, ou não sobra nada para você guardar. Então lembra daquela ideia que muita gente tinha: não, Álvaro, eu vou para Portugal, vou ficar ali uns 2, 3 anos, vou fazer um dinheiro para voltar para o Brasil. Isso já não é possível mais, pessoal. Aqui o custo de vida normalmente cabe certinho no valor que você recebe o seu salário.
Bom, pessoal, isso aqui não é para acabar o sonho de vocês, dizer que Portugal não presta mais para você migrar. É apenas como um alerta que é necessário fazer um bom planejamento para você não passar necessidade aqui no país. A gente, quando se mudou aqui para Portugal, durante 4 anos, quando caía o nosso salário, a gente ia lá na casa de câmbio e eu pegava o meu salário e trocava por euro, ia guardando. Claro que hoje você não precisa ir na casa de câmbio fazer isso, né? Porque tem a conta Nômade, que é a conta parceira aqui do canal. Você já pode ir guardando os seus euros na conta. Não tem taxa de abertura, não é uma conta burocrática, em 3 minutinhos você abre. E também não tem taxa de manutenção. Então você está pensando em vir para Portugal, já quer ir guardando um dinheiro para não chegar aqui aperreado, abre a conta Nômade com o nosso cupom Portugal40 e de brinde vocês podem ganhar até $40 de cashback para ajudar nessa poupança de vocês. Então vou deixar o QR Code da Nômade aqui, você baixa, coloca lá no nosso cupom, em 3 minutinhos você abre e ainda ajuda o canal aqui a continuar com a parceria. E nos últimos meses, a gente já viu até muita gente decidindo trocar Portugal pela Espanha. E não só estrangeiros, pessoal. Isso também tem afetado, como eu falei para vocês, o próprio jovem português, que ele não consegue se manter aqui, não consegue comprar uma casa, não consegue financiar. Então ele escolhe outros países, onde ele vai ganhar muito mais ou onde a moradia é mais barata, que é o caso da Espanha. Também a gente estava conversando com um amigo nosso, consultor imobiliário, quando a gente falou para eles que lá na frente a gente quer comprar um imóvel, ele até falou: Álvaro, mas se tu tens a possibilidade, tu moras no motorhome, tu tem a possibilidade de morar na Espanha, vai para a Espanha, compra um imóvel lá que é muito mais barato aqui. Se duvidar, tu consegue comprar 2 imóveis na Espanha com o valor que tu compraria um aqui. A esposa dele era da Espanha, mora em Vigo, então ele falou que ele gosta muito da Espanha, ele fica indo e vindo direto, e ele falou que ele prefere hoje, para investir ou para até mesmo para uma possível mudança, comprar imóveis na Espanha do que em Portugal. E isso era um consultor imobiliário português, tá? Para vocês falar, é brasileiro. Não, pessoal, era um consultor imobiliário, nosso amigo, que é português mesmo. Em resumo, hoje Portugal é um país com preços extremamente elevados, tanto para compra quanto para aluguel, e a percepção que a gente tem aqui é que os preços vão estagnar. Em nenhum momento eles vão baixar. E essa estagnação já aconteceu em outros momentos aqui. Portugal teve um equilíbrio nos preços, mas depois de 1-2 anos, os preços começam a saltar e se elevar novamente. Então a gente tem uma ideia de que parece que o país está se tornando um local somente para ricos e que cada vez mais quem ganha um salário mínimo vai ter dificuldade de se manter aqui no país. Uma dica que eu dou para vocês que estão pensando em vir para cá: esqueçam Porto e Lisboa. Deem prioridades para cidades e regiões do interior, em que você ainda consegue encontrar apartamentos, tanto para alugar quanto para comprar, às vezes em alguns preços mais em conta, mas depois de pesquisar muito. Então, por isso, é importante vocês fazerem um bom planejamento e estarem cientes do que está acontecendo, dessa crise imobiliária que Portugal está passando, que até o momento não tem solução nenhuma. Bom, pessoal, espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês com as informações que a gente passou. Se inscreva no vídeo, deixe um comentário do que vocês acharam e vejo vocês no próximo vídeo.